Fala, família da fé, estamos começando mais um Fale Fé podcast. Eu sou Josias, estamos aqui com esses pastores abençoados, pastor Vanderlei e a Lely, e nós queremos conversar, ter um bate-papo aí agradável a respeito, né, de como vocês vieram pra cá, quem são vocês, né, e vai ser muito bom aí, tá bom? Você aí que está, né, já vai clicando aí, compartilhando esse vídeo e também curtindo esse vídeo, né, envia para mais pessoas, vamos compartilhar a família da fé, né, compartilhar para que pessoas possam ser alcançadas cada vez mais por essa palavra tão poderosa, amém? Então vamos lá, quem é o pastor Vanderlei e a Lely? Quem é o pastor Vanderlei? Bom, o pastor Vanderlei é essa pessoa que as pessoas vê todo dia. O que a gente é aqui dentro da igreja, a gente é fora. O que a gente é lá fora, a gente é aqui dentro. É uma pessoa tranquila, uma pessoa, dizemos assim, da paz, uma pessoa que ama servir, que ama a palavra de Deus. É uma pessoa que muitas vezes largou algumas coisas para viver o evangelho, viver aquilo que a gente está andando hoje, né? Essa caminhada de fé. Mas, se fosse resumindo, é uma pessoa calma. Uma pessoa bem calma, uma pessoa passiva, uma pessoa que aprendeu a ouvir antes de fazer algo. Sabe? Resumindo, acho que é isso. Pacificador. Sabe? Pacificador, é isso aí. Estamos nessa caminhada, né? Estamos nessa caminhada pacificando e ajudando, né? Eu acho que sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que gosto de estar em contato com as pessoas, com os irmãos. E assim, resumindo, é isso. Resumindo, isso bem. E a Lely? A Lely, como eu me vejo, que eu acho que é diferente como as pessoas me veem. Eu sou uma pessoa bem tranquila, calma, compreensiva, focada, determinada naquilo que eu tenho para fazer, eu faço. As pessoas me enxergam muitas vezes, a maioria, como uma pessoa mais fechada, mas é só aparência mesmo, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila para se relacionar. Tamo junto. Gosto muito de estar em contato com as pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho abertura para conversar, eu tô aí. Mas também, se não me der abertura, não vou ficar correndo atrás, né? Então, resumindo, eu sou uma pessoa bem tranquila e fácil de lidar. Bom demais. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa história de amor? Essa história de amor faz anos já, né? Nós completamos 21 anos de casado. Faz 23 anos já que eu conheço essa esposa. Se conhecemos jovens, né? Ela tinha, na época, 14 anos. Eu tinha 17. Então, foi, dizemos assim, amor à primeira vista. Então, a gente se conheceu, a gente começou a se relacionar, dar certo. E, dentro disso, eu encontrei nela, né, algo que me completava, algo que, mesmo nós sendo jovens, não ter o conhecimento da palavra da fé ainda, né? Naquela época, a gente não era cristão quando a gente se conheceu. Mas eu acho foi muito de Deus esse relacionamento, como eu conheci ela, o jeito que, quando eu vinha, porque eu era do interior, né? De Caxias, né? Lá de Santa Lúcia do Piauí. Então, eu passava de ônibus o tempo que eu estudava, né? E eu olhava para um lado e via aonde que ela morava. Eu não sabia que ela morava lá, né? Mas algo dizia que tinha algo naquela casa lá. Uma casa azul, no meio do nada. Que isso? E eu via aquela casa e aquilo lá chamava atenção, sabe? Chamava atenção. E um certo dia eu conheci ela. A gente se conheceu. E justamente ela morava naquela casa. Então, é algo, acho que Deus proporcionou isso. Porque logo depois de nós se conhecer, né? A gente já começou foi apresentado para nós, né? A palavra, a Bíblia, né? A palavra, quem nos levou também
a igreja, Primeira né? vez na igreja. Primeira vez, né? Na igreja foi a tua mãe, né? Foi. Então, eu posso deixar ela contar um pouquinho mais isso aí. Então, como o Vante falou, a gente se conheceu jovens ainda. Mas não tendo a consciência de hoje o que é realmente um relacionamento, né? Mas a gente foi criado com família, dentro de famílias com princípios. Então, isso ficou bem arraizado em nós. E logo depois que a gente se conheceu, acho que foi o quê? 1 ano depois, a minha mãe, recém-convertida, começou a nos convidar para ir para a igreja, né? E a gente foi, né? Ia junto com ela numa igreja de bairro mesmo, né? Mais tranquila. Mas a primeira impressão que a gente teve foi assim, nossa, né? Não é isso que eu quero, não é isso que eu imaginava, né? Porque era uma igreja mais tradicional, né? Então, a primeira impressão, a gente ficou meio receoso. Mas, por conta da minha mãe, a gente resolveu ir acompanhar, né? Como ela ia sozinha, disse, não, a gente vai junto. E a gente foi indo e foi recebendo da palavra, porque nenhuma semente ela cai né, no chão, ela volta vazia. Então, eu creio que desde o primeiro momento que a gente entrou dentro da igreja, Deus ele já estava comunicando algo conosco, mesmo sem a gente entender, coisas já estavam sendo semeadas no nosso coração. E aí a gente foi cada vez mais se envolvendo, né? É isso aí. E como é que foi o encontro com Cristo, né? Porque vocês ficaram ali por quanto tempo só indo, né, na igreja? Então, junto com a minha mãe, a gente ficou acho que uns 2 anos. Perto de 2 anos, A gente não confessou Jesus naquela denominação, né? Mas a gente frequentava. Daí, a gente foi conhecer uma outra denominação que o pastor era amigo nosso. E lá, realmente, houve a conversão. Lá, realmente, a gente chorou, se entregou e reconheceu a Jesus e viu o que realmente precisava ser feito naquele momento para a gente ter a nossa vida transformada. Para ela foi mais fácil, né? A conversão para ela, né? Para mim foi um pouquinho mais demorado um pouco, né? Porque foi algo novo que foi apresentado, sabe? Para mim, né? Eu vinha de uma família católica, né? E dentro desse princípio eu honro ainda muito, né? Meu pai, minha mãe, né? Por tudo que eles me ensinaram naquela época. E daí eu tinha muito esse zelo, né? De não magoar eles, de não ferir eles. Agora tu vai mudar de religião, o que vai acontecer, sabe? Para eles era o fim do mundo. Mas assim, tudo acho que aconteceu no momento certo, né? Eu me lembro de algo que ela fala sempre, isso aí até eu vou falar. Tipo assim, eu levava ela para a igreja e eu ia dormir dentro do carro, sabe? Por que isso? Porque para mim era algo que no momento eu não queria, sabe? No momento eu não queria, o momento não era um momento certo ainda, né? Mas logo depois o evangelho... Ficou uns 6 meses, mais ou menos assim. 6 meses, né? 6 meses eu dormi no carro. É verdade. Eu levava ela e eu ficava lá e eu acredito que lá dentro com certeza lá dentro tinha orações. Pessoas orando, pessoas clamando, né? Por minha vida. Poucas... Até pastor Silva não sabe disso, né? De pessoas só bem próximas mesmo que sabem dessa história. Mas eu acho que foi ali depois desses torno de 6 meses, né, que eu me rendi mesmo ao evangelho, me entreguei verdadeiramente, né, a Cristo, e dali só teve mudanças, né? Mudanças porque naquela época eu era bem jovem, né? Então pegar ali eu tinha o quê? 19 anos. 19 para 20 anos, né? Então foi nessa época que a gente se converteu e logo em sequência, acho que a gente casou, né? A gente casou antes, na verdade. Um pouquinho antes. Casaram bem cedo. Cedo. Eu tinha 16 e eu tinha 19. E o Vande tinha 19. Bem cedo. Casamos. Ela ainda estudava ainda. E como é que foi, né? Por ser casar cedo, né? Como é que foi para vocês? Aproveitando já vamos aproveitar o gancho. Como é que foi esse relacionamento, né? O relacionamento foi bom, foi momentos bons. A gente, assim,
a gente era novo, mas a gente tinha maturidade, Isso. sabe? Para entrar, a gente queria isso. Então, a gente já estava, dizendo assim, não totalmente preparado, mas a gente já tinha uma consciência do que era um casamento, qual era o princípio, sabe? Então, por isso, eu acho que deu certo. E a conversão também, sabe? Sim. Isso agregou muito, sabe? Eu acredito que se hoje tu for se relacionar fora do casamento, né? Fora do princípio da palavra, eu não sei se daria certo, sabe? Então, eu acho que o que nos fortaleceu, foi a palavra. Foi isso que nos manteve de pé, casados. O cordão de 3 dobras, realmente, sabe? Uhum. Eu sempre falo pro Vande, a gente casou cedo, mas se nós não tivéssemos Jesus nessa caminhada, no começo da nossa caminhada, de repente, hoje o resultado seria diferente. E lá, e a igreja, ela era mais tradicional também? Ou ela era mais, assim, aberta a dons, coisas assim, mais pentecostal, vamos usar assim? Como é que era? Era mais pentecostal lá. É do Reteté. É bem do Reteté. Não, a igreja era ótima. É boa até hoje, né? A gente tem a maior admiração, né, por nosso antigo pastor. Inclusive, ele é padrinho do nosso filho, né? E a gente aprendeu muito com ele, sabe? A gente aprendeu muito, caminhou junto com ele por um tempo. O que ele pôde passar para nós, ele passou. Nós vivíamos bastante contato com ele. Nós íamos para o monte orar muitas e muitas vezes. É só pessoas pentecostais que conhecem isso aí, né? Só os pentecos. Só os pentecos, sabe, né? Foi um negócio muito doido, sabe, que a gente viveu, né? Mas foi um negócio bom, sabe? Foi um tempo assim que a gente teve várias experiências, a gente pôde desfrutar muito do Senhor, né? E claro que a gente sempre tem o desejo de aprender mais, de conhecer mais. Sim. Foi isso que nos motivou, né? Aos próximos passos aí, né? Foi esse desejo de conhecer mais profundamente a palavra, né? Mas foi muito bom. E como é que foi lá o crescimento de vocês, ministerial, assim? Porque a gente sempre, dentro da igreja, a gente sempre vai fazer alguma coisa, né? Sim. A gente vai ficando, vai ainda mais vocês falando que está o próximo pastor. Os pastores sempre vamos ajudar aqui. Como é que foi para vocês esses momentos, né? De estar ali junto, né? A gente, logo que a gente se converteu lá, a gente já começou a servir na diaconia. Na diaconia. Foi o nosso primeiro ministério, dizendo assim. E ali a gente já começou a servir na diaconia. Intensamente. Todos os cultos. Não tinha escala não, pessoal. Hoje está muito light o negócio. Naquele tempo a gente servia mesmo. Todos os cultos, a gente estava ali presente. Servindo os irmãos, servindo as pessoas ali que estavam ali, né? O bom andamento do culto, a ordem, né? Mantendo a ordem, tudo, né? E, assim, desfrutando, né? Do tempo também, né? Que a gente estava aí, né? Dos dons, da palavra, tudo isso. O que era mais apaixonante, assim, para vocês? Servir as pessoas, assim, no quê? Assim, vários, eu sempre fiz essa pergunta para vários, né? Sim. E é muito interessante, porque cada um tem uma particularidade, né? Daquilo que foi enquanto servia, né? O que era para vocês mais apaixonante? Ainda é, né? Obviamente. Sim. Também. O que é mais apaixonante é ver a pessoa sendo transformada. A pessoa, ela entra de uma maneira e jamais ela vai sair da mesma maneira que ela entrou. E tu acompanhar esse processo também de crescimento da pessoa é muito gratificante. Eu acho, assim, que a maioria das pessoas, não a maioria, né, mas grande parte das pessoas não tem essa oportunidade que às vezes a gente tem. Talvez vai estar gente ouvindo aqui que ainda não entrou numa igreja, mas nós conseguir ver uma transformação de uma pessoa, cara, entrar de um jeito e ser é extraordinário a gente não ver tem, de Deus, né? Eu digo assim que não tem dinheiro no mundo que pague essa experiência que a gente tem. De ver como a pessoa chegou. Porque muitas vezes, na correria ali, no culto, as pessoas acabam não notando, né, como aquela pessoa chegou. E quando a gente está na diaconia, principalmente, que a gente tem o primeiro contato, a gente vê como a pessoa chegou. Aí passa-se um tempo, vê como a pessoa está sendo transformada. E, assim, é
surpreendente. Eu digo bom assim, demais, não tem... Eu fico encantada, eu fico chega emocionada. Chega a brilhar o olho. Eu sempre digo assim que eu amo andar junto com pessoas e ver essa transformação e poder fazer parte, porque a gente faz parte. Um abraço, uma palavra, a gente está ali fazendo parte desse momento. Então, faz algum tempo já que a gente está, né, nesse Ministério da Diaconia, né? E para nós é um prazer servir, né, as pessoas, né? E eu me lembro do nosso amigo lá, que eu falava para ele, vamos para a igreja, vamos lá, Deus tem uma palavra para você. E ele me disse, um dia eu vou, né? E nunca aparecia lá, né? Daí um dia ele me chamou e disse assim, domingo de manhã eu vou lá, tá? Podem me esperar na porta. Não acreditava, né? Porque eu sempre convidava, ele não ia. Sim, isso num colega de trabalho. Colega de trabalho. Em seguida, ele comentava para mim, ele disse assim, tô falando de Jesus para fulano, né? Tô falando, né? Ele disse que uma hora ele vai. E ele tá sempre na expectativa de que ele ia. Aí, um certo dia, ele apareceu lá, no domingo de manhã, né? Que ele disse que ia, ele apareceu lá, 9 horas da manhã, 5 para as 9. Apareceu algo que me marcou muito, porque ele entrou, sentou na primeira fileira da igreja. Ele começou a chorar no primeiro louvor e no último amém, ele estava chorando ainda, ele abraçou o pastor e aceitou a Cristo naquele dia. E daí em diante, até hoje a gente tem contato, né, aproximação, e a gente vê que Jesus fez a obra na vida daquela pessoa e a gente olha hoje, tudo vale a pena. Vale a pena cada minuto investido, cada oração, cada tempo que a gente tirou, orou por ele, dediquei meus ouvidos para ouvir, muitas vezes, o que ele tinha para falar, né? Então, hoje a gente vê isso, né? Vale a pena o evangelho, vale a pena falar de Jesus, porque a gente não viu só uma vida, a gente viu a família toda transformada ali. Toda a família transformada. Então, é muito bom isso. É prazeroso isso. É prazeroso. Qual foi a maior experiência, né? Às vezes a gente tem muita experiência, mas uma que foi assim marcante para vocês com o Espírito Santo, né? Seja pessoal, seja vocês como casal, família ou mais pessoal, enfim. Quer falar primeiro? Pode ser. Uma experiência que eu tive que para mim marcou bastante foi em 2015. Não, início de 2015. Nós já estávamos aqui na Verbo, né? Então, tinha o Rema para iniciar. E eu tinha uma loja. E eu queria estar fazendo o Rema, só que a loja demandava de mim uma dedicação, viagem, né? E eu precisava focar naquilo ali para fazer dar certo, né? E daí, com o Rema, eu fiquei pensando, eu disse, mas eu não vou conseguir me dedicar direito aqui e nem vou ser efetiva lá, né? Eu preciso de uma direção para ver o que eu vou fazer com a loja, se eu vou botar alguém trabalhar, o que eu vou fazer. E nisso, durante a semana, eu passei e peguei um livro para ler, que é Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. E no sábado de manhã, nitidamente me lembro assim que eu estava sentada lendo o livro e o Espírito Santo falou comigo diretamente, disse, tu vai vender a loja, tu liga para fulano agora e ele vai comprar a loja com as portas fechadas e tudo que tem dentro. Meu Deus. E eu parei de ler ali naquele momento, orei, agradeci, liguei para a pessoa que era para mim ligar, falei, ofereci, né? Disse, tô vendendo, né? Disse, vou me dedicar mais ao estudo da palavra, assim. Daí ela disse, não, vou ver com meu esposo, tudo certo, daí eu te retorno. Aí quando o Vandi chegou de meio-dia lá, eu disse, Vandi, praticamente vendi a loja. Já declarou, né? Sem ter o e conhecimento. Ele disse assim, como assim? Eu disse, eu recebi uma palavra, eu disse, o Espírito Santo me conduziu como fazer, eu disse, vai dar tudo certo. Então, isso foi algo que me marcou bastante, porque eu nunca tive... A gente já teve várias experiências, mas, assim, uma coisa mais audível e direta, assim, para mim, foi a primeira vez aquela lá. Que bênção, né? Benção. E foi quando a gente saiu, eu tive uma direção, a gente estava ainda no outro ministério, né? E
E a gente era lá o braço direito, esquerdo, a perna, tudo, né? Do pastor lá. E Deus falou comigo, ó, eu quero que tu cresça, o Espírito Santo, né? Tu comunicou ao meu coração, eu quero que tu cresça no conhecer da palavra. E naquilo eu ouvi falar do Rema, né? Escola, né? Aqui em Caxias. Né? Como é que foi ouviu falar? Que interessante isso. Esse aí a gente foi através do serviço, né? Foi. Na verdade, eu conheci primeiro o pastor Silvio, né? Uhum. Através de um trabalho que ele me ligou. E ele... Não sei de onde que ele conseguiu meu contato, mas eu sei que ele conseguiu. Ele me ligou. Eu vim até a igreja, no pavilhão que é hoje, né? Que naquela época lá, nós chegamos aqui, era só Jesus na causa, né? Não tinha nada, né? Parecia assim sei lá o que era, mas não tinha nem tem forma. Fotos, não tinha forma, não tinha nada, não tinha aspecto. Só o espírito pairava. Mais ou menos assim. Aí conversando com ele, tudo, daí ele falou sobre o Rema, né, a escola bíblica, né? E naquilo o Espírito Santo já comunicou dentro disso. É isso. É isso que eu tenho para ti e eu quero que tu vá estudar, né? Aí eu fui lá, comuniquei o pastor da outra igreja que eu ia estar estudando a palavra, 2 anos, né, de treinamento. E dentro disso eu vi nitidamente o Espírito Santo me guiando, sabe? Esse divisor de águas que é o Rema, né? Que a gente pode dizer antes e depois, né? Que foi aquilo que nos marcou muito e nos levou a um conhecimento maior da palavra. Então, foi nitidamente ali, eu acho que umas das que mais me tocou, assim, que o Espírito Santo falou, vai para lá. Só que ele falou comigo, ele não falou com ela. Então, logo nesse momento, a gente fez essa transição, né, de igreja, né? Só que o Espírito Santo não tinha falado com ela. O Espírito Santo falou comigo só. Daí eu entreguei nas mãos do Senhor, porque ela não queria vir para cá. Não porque, assim, eu tenho muito zelo e temor. E eu entendo, assim, que o cristão ele não pode ficar pulando de galho em galho. Isso aí. Ele tem que criar raízes. E esse negócio de cada pouco tu tá numa igreja, tu fica muito vulnerável. Isso mesmo. Às ondas, né, do mundo. Então, eu sempre disse pro Wandy, não quero, né? Tá bom aqui, a gente tá recebendo a palavra, né? Eu disse, tá tudo certo, eu não vou ficar indo para uma igreja, depois se a gente não se adaptar lá, a gente vai ter que procurar uma outra e não sei o quê, não sei o quê. E daí o Wandy, não, mas eu recebi uma palavra, tem uma direção, né? Eu disse, mas Deus falou contigo. Eu disse assim, então comigo Deus tem que falar comigo, parece uma pessoa lá de casa, mesma coisa. Então comigo tá tudo tranquilo, eu disse, tu vai, eu vou ficar aqui, tá tudo bem, né? Mas depois eu entendi, né, que a gente precisava andar junto e que a gente tinha um propósito junto para cumprir e acabei vindo para cá junto com ele. Isso aí, chegamos aí no... Então foi o conhecer a Vero, foi devido ao Rema também. Então. Isso também. Então daí foi aí, como é que foi essa transição para vocês, né? Para ele parece que foi mais fácil, né? Mas foi né? Mais fácil. Porque a gente sabe que também vindo de uma transição, então é costume, é tempo, é forma diferente. E como é que foi para vocês assim esse tempo de transição, de talvez ser um pouquinho diferente? Como é que foi? Acho que foi bem impactante, né? Na verdade, assim, eu fui chegando aqui na igreja, né, ouvindo a palavra da fé. E cada dia eu saía daqui moído. Essa é a verdade, né? Porque a palavra aqui, tudo que eu aprendi, tudo que eu pensava que eu sabia, né? A palavra foi desconstruindo algumas coisas, foi ajustando. Daí até a gente pensei que não era cristão, né? Porque a palavra mexeu muito, a palavra da fé mexe muito. Então, mas assim, eu acredito que além dessa mudança, né, de nós estarmos aqui, a gente foi inserido aqui também muito fácil, sabe? Então, a transição não teve um peso maior por causa disso, eu acho. Que eu saí de lá onde que a gente estava servindo e chegou aqui praticamente, a gente ficou aí uns 3 meses, tempo de se adaptar a tudo, né? E a gente já começou a servir também, porque isso está no nosso coração. Isso. Né? De servir, de estar apoiando o ministério, apoiando a visão.
e tudo mais. Para ela, eu acho que foi um pouquinho mais... Interessante é que quando a gente veio para cá, ainda eu disse para ele, então a gente vai sentar, eu disse, e vamos só receber. A gente vai ficar sentadinho, quietinho, nada de se envolver com nada, né? Mas não tem como, é a nossa essência servir, entendeu? É o nosso coração de servir, não tem como fugir do propósito, sabe? E a gente até ficou um tempo ali, tiramos umas férias, que fazia muito tempo que a gente não tirava férias. Ficamos, acho que uns 2 ou 3 meses ali. Uns 3 meses. E depois já começou a servir aqui. E como é que foi esse tempo, assim? Como é que foi para vocês? Porque para mim também foi bem diferente o servir em um lugar que eu estava e o servir aqui, que é bem diferente. Eu ficava apavorado quando o pastor sempre falava assim, se o ministério está pesado, então você não está servindo direito. É leve. Eu disse, como assim? Eu não sei o que é isso que tu tá falando. Como é que foi para vocês? É bem assim mesmo. Mas sabe que claro que a gente chegou aqui servindo, apoiando outro casal de líderes, né, que estavam, e eles nos ensinaram muita coisa, né? A forma, o jeito. Então, para nós, eu acho que como a gente já tinha uma bagagem, né? Para nós foi mais fácil essa questão. Claro que aí a palavra começou a transformar dentro, sabe? Aí muda o comportamento, porque às vezes tu chega aqui e tu pensa que tu é mais colérico, mais, sabe, mais sanguinário. Tem gente que fala... Tu age de uma... Tem os hemorrágicos agora também estão falando. Também. Tu chega aqui de uma forma, mas a partir do momento que a palavra da fé te é apresentada, tu começa a ver de outra. Então, tu começa a agir com o amor de Deus, tu começa a ver que as pessoas são importantes, sabe? Então, tu trata as pessoas bem, tu começa a tratar eles como filhos, né? Que a gente não tinha esse conhecimento, né? A gente não tinha conhecimento mais aprofundado da palavra. Então, foi no Rema que a gente começou a descobrir isso. E a gente, fazendo o Rema, a gente já estava servindo aqui também. Então, acho que foi um processo. Foi uma caminhada muito boa, que a gente foi aprendendo, foi visualizando, né? Como os outros faziam, a gente foi fazendo atrás, foi imitando eles. E aí foi. A importância de a gente ter um coração ensinável, né? Que nem tudo é como a gente quer. Né? Às vezes tem uma visão que nos é passada. Mas poderia... Se fosse eu, fazeria diferente, né? Então, quando a gente tem um coração ensinável, a gente caminha o que está proposto para caminhar, né? E eu acho que o que mais marcou foi a gente ter esse coração ensinável nesse período. A gente está aberto a receber as instruções e saber como conduzir essa nova fase, né? Porque, que nem tu disse, é diferente. Um lugar é diferente do outro, né? Então, aos poucos, a gente foi se adaptando, foi se deixando conduzir, né? Sendo ensinado e depois só fluir. A questão é que a gente teve um bom professor também, né? Que foi o pastor Silvio, né? Então, ele que nos dava os conselhos, né? Então, quantos cafés a gente tomou junto. E ele ia me aconselhando, faz assim, não faz assim desse jeito que tu tá se expondo, não faz dessa forma. Então, a gente que nem minha esposa falou, né? Um coração ensinável a essa proposta, o evangelho, né? Na real, essa palavra da fé que transformou a nossa vida, né? Várias vezes eu não conseguia visualizar o que o pastor visualizava. E eu ficava, meu Deus, o que ele está enxergando? Como é que ele está vendo isso? Como é que vai acontecer isso? Mas eu deixava o meu entendimento de lado e apoiava a visão que ele tinha. Porque eu sabia que a visão estava com ele, então a gente precisava apoiar. Isso é muito importante, né? Porque às vezes eu converso com pessoas, né, que ficam sabendo a respeito da Verbo, né, e querem saber como é que é, né? Uma vez eu conversei com um rapaz e ele disse assim, como é que é feito lá? Eu disse, olha, a primeira coisa que você vai chegar lá e esquece tudo que tu aprendeu. Ou praticamente bastante coisa. Esquece, seja ensinável, porque vai ter coisa que tu não é assim, não. É que você fazer errado. Então tem que ficar tranquilo, obediente, né? Entender que a gente está aprendendo todo o tempo, né? E tem coisas que não são da forma que foi ensinada a vida toda. Né? E isso é muito importante. A gente está falando aqui, tem pessoas talvez escutando,
né? E às vezes eles falam assim, não, porque lá é assim, assim, assim. Não, aqui não é bem assim, não. Você chega aqui e fica bem miudinho. É bem assim. Mas é a palavra que isso proporciona mesmo. isso, né? E assim, a gente vem com... E a gente veio também, né? Com bastante coisas, né? Ideias, sofismas. E dentro disso, quando a palavra começou a ser enxertada em nós, a gente foi recebendo e foi desconstruindo muita coisa, né? O que eu vejo... a gente ficou 12 anos num outro ministério. E, assim, o que os pastores de lá tinham, eles passaram para nós. Mas o que estava fora do alcance deles, eles não tinham como nos passar, exatamente. entendeu? Então, a busca pelo crescimento, pelo conhecimento, ela tem que existir. Porque quando tu busca, tu se capacita, tu tem algo para dar. Agora, se tu não se capacitar, tu vai dar o arroz e feijão. Aí tu vai sustentar o povo com arroz e feijão, né? Não é que isso seja errado, mas a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que tu conhece e tu começa a tomar posse daquilo que tu conhece, tu sabe o que é teu de direito, o teu proceder é diferente. Então... muda tudo, né? Muda tudo. Como é que foi, então, a importância, vamos dizer assim, né? Qual foi a importância para vocês do remo? Vocês falaram um pouquinho, mas acho que foi ali o divisor de águas de todo mundo que faz, né? O rema foi o divisor de águas, com certeza, né, na nossa vida. Porque a gente já veio com esse propósito, né? O Espírito Santo já tinha comunicado pra gente aprender mais a palavra, ganhar mais conhecimento. Até o ponto a gente não tinha feito nenhum curso, né, de teologia, nada disso, sabe? Então a gente tinha uma sede de aprender como que era, como é que funcionava. Então, quando a gente sentou nessas cadeiras, eu acho que para nós foi assim, nitidamente marcar o antes e o depois, sabe? Porque muita palavra foi lançada ali, a gente foi aluno 100%. A gente não faltou nem um dia em atraso, porque a gente tinha sede. Sede dessa palavra, sede de aprender mais de Deus. E eu acho que foi isso que nos motivou e nos levou a ter mais, né? Esse desejo de conhecimento, né? Então, a gente chegou aqui sedento. A gente queria aprender, saber, conhecer e coisa. Então, é isso que nos sustentou também, né? E foi um divisor de águas. Foi. Realmente, quando a gente fala para as pessoas que não conhecem o rema, elas ficam assim, né? Sim. Mas só fala desse rema? Só do rema. E, às vezes, a gente até parece chato, né? Porque a gente fica falando, mas, assim... É aquilo que eu te falei. Quando a gente vê a transformação das pessoas depois que elas se expõem à palavra, é muito gratificante. Não tem como expressar o que a gente sente. E para nós, para mim, quando eu sentei ali e comecei a receber a palavra e comecei a ver que aquilo que eu sabia, né, ia além ou não era bem assim, né? Eu me senti realizada. Eu disse, Senhor, agora eu entendo o que Tu tem para minha vida. Eu entendo que eu fui criada para um propósito, que eu tenho um chamado. Que até então a gente sempre serviu, a gente sempre se envolveu na igreja, mas a gente não tinha a visão de ter um chamado, né, de saber qual o propósito, né? A gente estava ali servindo de todo o coração e vida que segue, né? Então, o rema, ele trouxe para nós essa visão, né, de ter um propósito, de ter um chamado, de desenvolver, a importância de desenvolver o chamado. E das matérias, qual, assim, é que mais, assim, chamou atenção? Eu sempre falo, pergunto que é legal. Essas aí. Que é a tua? Eu teve várias. A aliança de sangue foi esmiuçante, assim, para mim. Eu acho que a que mais marcou foi o caráter de Deus. Porque a partir do momento que eu comecei a conhecer o caráter dele, eu comecei a lançar fora muitas coisas que eu aprendi, né, vivenciei. Né? Então, o caráter de Deus, a aliança de sangue, eu acho que foi as duas matérias também que mais me marcou, sabe, dentro dessa caminhada. Justiça. As outras, né? Justiça também foi forte. Realidade Nova Criação. Realidade. Fundamentos da fé. Não para tem, mais. Começa a falar que todas elas, né, têm algo de especial e que vai impactar a vida das pessoas. É muito bom.
E quando vocês chegaram aqui, então, vocês já começaram a servir e já era na diaconia, né? Sim. E agora vocês são os supervisores da diaconia. Como é que foi para vocês esse montar, né, debaixo da visão do pastor? Como é que foi esse proceder aí? Porque a gente sabe que é bastante gente, né? E para lidar com bastante pessoas não é fácil. Como é que foi para vocês isso? Só pela graça. Não, mas a gente tinha pessoas muito boas servindo, né, conosco, né? Acho que Deus foi muito bom com nós. A gente teve outro casal de líderes, né? Quando a gente fez essa transição, então eles nos passaram bastante coisas, né? A gente aprendeu ali dentro da caminhada e foi bem tranquilo, porque o povo é bom, sabe? O povo que estava servindo aí, ele é maravilhoso, um povo que pega junto, um povo que falava as mesmas coisas. Eles tinham no coração deles. É isso que eu sempre tentei passar para eles. Se Deus, tu tá com o teu coração na diaconia, no servir, tu tá por inteiro. Agora, se tu não tem o teu coração no serviço e coisa, Deus não tem nada de ti. Então, o povo... Eu me lembro que a gente estava aí, ultimamente, a gente tinha 80 diáconos, né? Então, era uma igreja, praticamente, né? Coordenar todos. Mas sempre a gente teve levantou boas pessoas, né? Para estar nos apoiando também. Então, dentro dessa caminhada, foi bem tranquilo, sabe? Foi o Espírito Santo conduzindo, né? Cada passo, cada momento. E pessoas novas chegando todo momento, né? Então, e a gente sempre orava e pedia, né? Que as pessoas viessem com todo o seu coração, né? Com o coração disponível, né? Para servir mesmo, né? Abraçando a visão, abraçando o ministério, abraçando com o amor de Deus, abraçando as pessoas, né? Então, a gente viu na prática isso. As pessoas sendo sedentas também a esse serviço, né? Que muitos, às vezes, é só a diaconia. Mas a diaconia é espiritual. Isso mesmo. Então, o serviço da diaconia espiritual não é só o braçal, né? Então, quando eu faço algo simples, mas eu faço de todo o meu coração, eu estou fazendo como é para o Senhor. Quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Isso, né? Mesmo. Então, eu acho que a diaconia se resume a isso, né? Sendo que, quando a gente chegou aqui, a gente foi servir, né? E tinha um outro casal na liderança. Depois, por fim, esse casal saiu e o pastor veio nos convidar, né? Para estar à frente. Jamais passou pela nossa cabeça ou a gente almejava algum cargo de liderança, né? Mas veio esse convite e eu disse para ele que eu não queria. Ela não queria. Eu disse, pastor, tem gente mais velha na igreja. Eu disse, mais capacitada. Tem gente mais capacitada, né? Eu disse, né? Procura outra pessoa. Não, eu disse, porque tem que ser vocês, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, tá, provisoriamente, falei para ele, provisoriamente, a gente vai, então, servir onde há uma necessidade, porque é isso que a gente aprendeu, a gente serve onde existe uma necessidade. Então, se a necessidade do momento era ter um casal de liderança, a gente foi servir. Mas eu sempre falei para o Vandy, eu disse, a gente vai servir, eu disse, e vai levantar outras pessoas. A gente vai inspirar as pessoas a servir de coração como a gente sempre serviu. Então, que a gente possa ser o exemplo. Sempre digo assim, Jesus, ele veio para a Terra e ele foi o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele fazia e instruía. Fazia e instruía. Não é só um instruir e tu não fazer. As pessoas precisam te ver fazendo para serem inspiradas. E foi isso que a gente fez. A gente foi fazendo, foi servindo e pessoas foram sendo inspiradas e foram andando junto com nós. E se hoje está bom como está, é porque pessoas foram inspiradas e tiveram o seu coração realmente ali. Quando uma coisa que muito me marcou, quando eu vi o pastor Silvio colando carpete, quando eu vi o pastor Silvio quebrando parede, limpando, pintando, acho que isso me marcou muito, sabe? Em questão de serviço, porque ele foi o exemplo da igreja. Ele era o primeiro a estar aí, era o primeiro a chegar, o último a sair, né? Então, eu comecei a olhar ele fazendo, porque a gente não tinha muito essa questão, né, de ver o nosso pastor, antigo pastor, né, fazer as coisas, né? Mas, assim,
quando cheguei aqui, comecei a ver ele, pô, ele é presidente do ministério aqui de Caxias, né? Pastor aí, colando carpete aí. Eu disse, pô, que exemplo, né? Então, não tem como a gente não pegar junto, sabe? Porque ele foi um exemplo para nós, né? Para mim, principalmente, né? Foi um exemplo de serviço, de fazer as coisas, onde tinha uma necessidade, ó, vamos fazer, né? E como, às vezes, a gente fala, né? Ele é ligado no 380, né? Então, ele tem essa pegada boa. E, assim, eu comecei a visualizar e ficar observando ele, sabe? Do jeito que ele fazia, e fui me inspirando nele. Então, ele me inspirou. Hoje eu tento inspirar outras pessoas também em questão da diaconia, do serviço, do andar dentro do pastoreio também. Para o pessoal, né, talvez não conheça, como é que funciona a diaconia? Como que ela funciona? Como é que ela funciona? A pessoa, eu quero ser um diácono. Como é que começam os passos para ele ser um diácono? E como é que ela funciona? Primeiro ele tem que, de Jesus, né, confessar Cristo, né? Porque, assim, não é ser um diácono, é um chamado, né? Isso. Tu é chamado, aí tu pode ter um coração disponível a servir, né? Mas tu tem que ter confessado Jesus como Senhor, ter passado um tempo já dentro da igreja, por alguns passos já que tem, né? E depois, sim, esse desejo no coração de estar servindo as pessoas, né? Então, chegaram. Então, é praticamente isso, sabe? É tu ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ser cristão, confessar a fé, né? E ter o desejo de servir. Que se preparar, a gente passa um treinamento, né? Tem alguns requisitos que tem que ter, né? Como a palavra diz, né? O diácono, ele precisa, né? Isso mesmo. Ele tem uns requisitos. Não é? Uns requisitos, aqueles, assim. Ser santo. Mas tem algumas coisas que implicam, né? Então, precisa estar... Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, sabe? Ele não... Se tu pegar todos os requisitos básicos que tem ali, 3, pelo menos, é fundamental para ele, né? Então, principalmente cheio do Espírito Santo, falar a fé, né? A palavra de Deus. Como? Sim. É cheio do Espírito Santo, de fé. De fé. E, assim, ter o coração. É fundamental isso. Então, a gente olha muito para isso quando a gente vai... não é selecionar. Quando alguma pessoa chega e diz, quero servir na diaconia. A gente olha e faz algumas perguntas, a gente vê se ela é casada, se ela está tudo legal, sabe? A gente não pega qualquer pessoa e bota para servir, né? Então, aquele que manuseie bem a palavra, né? A gente olha que essa pessoa também não tem o que se envergonhar, né? Ela vai estar em evidência, ela vai estar, por exemplo, na porta, recepcionando as pessoas. Então, praticamente é isso. A gente avalia alguns pontos, ora também, né? A pessoa tem que estar por completo ali, né? Então, a gente cuida também das pessoas também não servir em muitos ministérios, né? Então, é uma instrução básica que a gente sempre dava no nosso treinamento, é não se envolver em todos os ministérios, né? Precisa onde tu tá, tu fazer bem feito e tu ir se descobrindo, né? É melhor tu ir aos poucos se envolvendo e se descobrindo o que realmente tu quer fazer do que tu se envolver num todo e daí se sentir cansado, sobrecarregado e daí largar tudo e se afastar. É isso aí. Então, a gente precisa ter esse cuidado porque as pessoas chegam sedentas e elas vão recebendo a palavra. Conforme elas vão recebendo a palavra, elas vão querendo fazer, sair do fazer, né? Não, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero fazer isso, né? E vão, por livre e espontânea vontade, se envolvendo em vários ministérios, né? Mas quando a gente começa a instruir, não, tu tem um chamado, tu precisa desenvolver o teu chamado, onde é que está o teu coração, começa a estreitar mais o caminho, né? E é isso que a gente vem passando para o pessoal da diaconia, né? Já de cara, saber orar, saber qual é o teu chamado, aonde que tu vai servir, onde tu vai ser mais efetivo, onde tu vai ser fluir mais, né? E daí se envolver em pouca coisa e fazer aonde no ministério que tu estiver servindo, tu servir de todo o coração, fazer as coisas bem feitas, com excelência.
Eu me lembro quando eu cheguei aqui, né, e eu vi eles recebendo na porta, e tu ficava tão constrangido, porque chegava, como é que tá? E eu digo, cara, mas tu nem me conhece, tu tá me respondendo assim, com uma alegria, querendo me abraçar. Eu disse, ué, onde é que eu tô? E aí eu olhava assim, aí tinha uns irmãos que ficavam assim, né, na lateral. Eu disse, o que esses caras estão fazendo? Daí daqui a pouco eu via um vindo, e eu tá precisando de alguma coisa e tal. Eu disse, onde é que eu tô? Né? E é tão maravilhoso ver isso, né? E as pessoas servindo desse jeito, né? É uma essência, né? Uma essência. Acho que veio do ministério, né? Próprio. Então, a gente só, dizemos assim, só imitou, né? Nossos líderes. E a gente tem muito isso, sabe? De sirva com alegria. Com alegria, com entusiasmo. Então, na porta é um bom momento, né? De tu estar alegre, feliz, abraçando mesmo as pessoas que chegam, né? Porque elas não estão vindo em qualquer lugar. Elas estão chegando digamos assim, na igreja, e ali ela está sendo tratada como qual, né? Como ela é filha de Deus, então ela merece isso. E a gente tem os diáconos, né? Bem entusiasmado com a palavra. Graças a Deus por isso. Né? Então a gente aprendeu e a gente ensinou também dessa forma. Teve um relato de um amigo meu que ele chegou uma das primeiras vezes, né? E ele chegou e um dos diáconos cumprimentou ele, olhou para ele e começou a trazer uma palavra profética para ele, né? A respeito do que ele estava passando. E ele, o que tá acontecendo, cara? Um diácono tá falando, mas não é depois que se faz essas coisas, sabe? E ele já chegou assim, e como é bom ver isso, né? Como é bom a gente perceber que a gente está tudo junto, fazendo a mesma coisa, cada um dentro das suas funções, né? Mas sempre liberando, né, Jesus para as pessoas, né? É isso aí. Além do serviço em si, né? A parte espiritual era bem passada para eles, né? Porque eles podem se mover dentro da direção do Espírito, dentro da palavra, sabe? Então, eles tinham essa liberdade. A gente vê até em outros lugares, né, que não tem essa liberdade, mas aqui a gente procurou ensinar as pessoas dessa forma, né? Agir, for guiada pelo Espírito, ser guiada, né? Ser guiado pelo Espírito mesmo, trazer uma palavra, um abraço, um sorriso, um cumprimentar, né? Diferente, né? A pessoa abraçar ela mesmo, sabe? Expressar o amor de Deus. Acho que é isso aí. As pessoas precisam disso, receber, né? Esse amor, né? Bom demais. Estamos indo já pro final e eu sempre faço essa pergunta, né? Se pudessem deixar uma palavra para o Vande e para a Leile no início das suas chamadas, qual seria? No início? Se pudesse voltar lá, olhar, tipo, na segunda pessoa, né? Olhar para o Vande e dizer, cara, assim, 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 assim. Eu ia dizer, seja guiada, não pule processos e seja focada. E você, Vande? Perseverança. Sabe? Porque a perseverança é o permanecer. Que a gente vai chegar onde que Cristo, onde que Deus quer que a gente chegue. Foi o que me manteve, acho que essa perseverança, sabe? Na palavra, perseverança na fé. Porque o mundo ele é atrativo. Mas quem está na fé, quem está com a palavra da fé, não tem como retroceder. Sabe? Então, é permanecer, né? Permanecer na palavra, convicto que Deus tem muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe? Bom demais. O que ainda vocês querem viver no ministério de vocês? Um sonho, algo assim que vocês... Ainda é isso que a gente vai viver. E aí? O que a gente quer viver? A gente vivenciou muito, né? A gente não almeja, mas eu acho que eu quero viver inteiramente os planos do Senhor. Sabe? Inteiramente. Eu não consigo viver os planos do Senhor parcialmente. Eu não consigo me enxergar dessa forma. Então, eu quero viver tudo aquilo que Deus já preparou para mim. Então, por isso que eu permaneço. Permaneço e não vou retroceder. Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer, né, naqueles que retrocedem. Né? E o que a gente tem visto hoje, as pessoas retrocedendo por coisas tão pequenas, fúteis, né? E eu acho que é justamente isso, né, amor? O que tu acha? Eu também quero viver tudo aquilo que Deus tem
preparado para mim. Estamos orando. No momento não temos nenhuma direção assim específica de iniciar alguma obra ou de ir para algum lugar, mas o nosso coração é aberto. A gente entendeu. Olha aí, pastor Silvio. Ele vai ver. Não, mas o nosso coração ele é aberto para cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto, né? Eu acho que no momento aquilo que o Espírito Santo está comunicando é permanecer, né? Permanecer aqui, ajudar, estabelecer concluir as obras. Concluir as obras, né? Misericórdia. Concluir as obras, amém. Nós não falamos sobre essa parte. Que o Vande tem uma outra área, assim, né? Uma área conclusiva. A gente está aí para somar, sabe? Somar, a gente sabe da visão que Deus deu, né, para o pastor Silvio e Rô. Então, a gente está aí para somar, para ser um braço para eles também, ajudar, né? E no momento certo, a hora que o Espírito Santo comunicar, a gente vai estar preparado, com certeza. Bom demais. Para coisas futuras aí. Bom demais. Quais as expectativas ainda para este ano, né, para a nossa igreja, que vocês assim têm no coração? Além do Rema? Também. O Rema vai se mudar, né? Vai pro prédio próprio, né? Vai bom desvincular demais, né? da igreja, né? Então vai ser muito bom. Acho que nos próximos dias aí a gente vai fazer já essa transição, né? De o Rema ir para lá. Talvez quando for ao ar já vai ter ido. Isso aí. Talvez sim. E a igreja, a gente tá com uns processos aí que o Espírito Santo está comunicando já. Estou em contato aí direto com o pastor Silvio aí para ver qual que é os próximos passos da igreja. Mas com certeza a gente tem o desejo que essa palavra da fé alcance toda a Serra Gaúcha, né? Essa visão, né, que Deus deu para o pastor Silvio, e a gente vai fazer força para empenhar isso, sabe? Vamos empenhar para isso, para que essa palavra da fé chegue aos 4 cantos aí do Rio Grande do Sul e todos venham conhecer o Rema, a palavra da fé também. Bom demais. Não? E você, Lei? Eu creio no crescimento. Amém. Né? A gente já está num processo de crescimento. Então, a igreja só vai avançar. Creio em a gente estar alcançando pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que é o nosso propósito. E tá fazendo a obra fora também das 4 paredes da igreja. Bom demais. Uma palavra final? Vocês querem deixar uma palavra para os ouvintes? Uma palavra final? Daí... Pode falar. Bom, quero ler lá uma palavra. Mas, olha aí. Vamos deixar mesmo. Lá em Isaías 30, 21, né? Que diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então, uma palavra que Deus já falou comigo há muito tempo, né? Que a gente não deve se desviar do caminho ou ser assediado pelas coisas que o mundo tem a oferecer, né? Então, é permanecer no caminho, permanecer na palavra do Senhor. Eu digo assim que... vou trazer um exemplo, né, para vocês, né? Quando a gente tem uma viagem marcada, né? A gente, além de saber aonde que a gente quer chegar, o nosso destino, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei até aqui, né? Por exemplo, um avião, né? O avião, antes de decolar, ele já sabe o seu destino. Né? Então, ele já tem a sua rota marcada, né? Mas o mais importante do que o destino é como tu vai chegar lá. Qual é a rota? Então, a gente deve pegar sempre a rota certa. Isso, né? Mesmo. Para a gente chegar lá, abreviar o tempo, chegar em segurança. Mas tu pode dizer assim, posso ter tempestade no meio dessa rota. Mas tu tem 2 escolhas. Ou passa por essa tempestade e chega no final, né, no destino, ou tu desvia essa tempestade, né? Então, é isso que um avião faz, praticamente. Quando ele decola, ele já tem sua rota, seu destino marcado. Eu posso dizer para vocês que todos nós que estamos recebendo essa palavra da fé, a gente tem um destino marcado. A gente sabe onde que a gente quer chegar.
A gente não está aí jogando para cá e para lá. Então, praticamente é isso que eu queria deixar. E é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Isso mesmo. A esse lugar, né? É um lugar de segurança. E nós vamos chegar lá, com certeza. Aí, quem se ajuntar a nós, quem se agregar a esse ministério, a essa visão, e a gente vai chegar onde que Deus quer que a gente chegue. Isso mesmo. Tá bom? Praticamente é isso. Acho que é uma palavra bem curta, mas permaneça. Permaneça no caminho e não se desvie dele por nada nesse mundo. Bom demais. E você? Eu acho que o Vande já colocou bem aí, né? Só existe um caminho, uma verdade. Uhum. E a importância de a gente permanecer no caminho, né? Que vai nos conduzir à vitória. Porque a partir do momento que a gente começa a abrir exceções e querer encurtar as coisas, a gente está suscetível às coisas do mundo. E a gente não pode brincar com o inimigo, entendeu? A gente tem que colocar ele no lugar dele. Porque se a gente der espaço, ele vem e faz o que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. Né? Então, a gente precisa permanecer firme, sabendo quem nós somos, para que nós fomos criados, e usando a palavra, que as nossas palavras, elas têm poder. Isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente começa a declarar a palavra da fé, declarar a Bíblia, a gente está lançando boas sementes. E quem semeia boas sementes vai colher bons frutos. Então, que a gente possa permanecer firme e firmado na palavra. Demais. Muito bom esse papo que a gente teve, né? Foi muito agradável e eu aprendi muito e conheci também a história de vocês. Tenho certeza que as pessoas aqui também, né, que estão assistindo, vão ser abençoados muito pela vida de vocês. Eu sempre deixo, né, uma indicação de leitura, aqui tá 2, né? E é bem a área mesmo, né? Esse livro é muito bom, 12 maneiras de ser bênção para a sua igreja. Não sei se eu acho que vou botar aqui. 12 maneiras para você ser uma bênção na sua igreja. Livro extraordinário, né? Para nós, assim, né? Para todo mundo, né? É um livro que vai trazer um sentido de servir mesmo, né? Esse também, do Bill Hybels, né? A Revolução do Voluntariado, muito bom, né? Ele entra muito na área, né? de diaconato, nessa área, é muito bom também. Você desejar, nós temos esses 2 livros na livraria. Bom demais. Você que assistiu, acompanhou conosco, envia aí esse vídeo para mais amigos, né? Deixa o joinha e eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Nós somos filhos de Deus e nós somos o povo da fé. Um abraço a todos, até mais.